Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, 14 de setembro de 2020, já amanheceu e nós temos a alegria de trazer mais um devocional para você. Eu sou o pastor Nelson, líder da área de famílias, e escolhi nessas últimas devocionais fazer reflexões no livro de Jó, um livro de sabedoria que tem muito a nos ensinar sobre o momento em que nós estamos passando. E nós já vimos que alguns amigos de Jó vieram de longe para tentar consolar aquele homem, mas que no meio do caminho ali, né, ou quando chegam, eles começam a tentar buscar explicação para o sofrimento que Jó passava e falaram muita bobagem. Hoje a gente vai falar de um quarto personagem que faz parte dessa história, Eliú, que também veio de longe, só que era mais jovem do que os outros, mas mesmo sendo mais jovem, ele percebeu que Elifaz, Bildade e Zofar não tinham sido hábeis em convencer Jó de pecado, e aí ele enche o coração de orgulho e tenta comprovar, através da lógica, que Jó estava sofrendo porque cometeu algum erro e que ele havia dito que era justo, coisa que Jó não falou. E nessas meias verdades que ele vai falar, a gente pode tirar muitos ensinamentos que vão apontar para uma realidade futura e muito mais importante que todo ser humano precisa entender. Queria meditar com você através de uma frase que eu vi nesse livro e que diz: o ouvido prova as palavras. O que é que isso significa e quem foi que falou? Você tem ideia de quem foi que falou? Parece ter sido Salomão, né? Uma frase tão sábia, mas Salomão não está nesse contexto do livro de Jó. Foi o próprio Jó que disse isso. Você encontra essa frase em Jó capítulo 12, versículo 11. Quando Jó, meio farto daquelas acusações todas, ele fala isso querendo dar a entender que a sua consciência ela não estava indiferente à sabedoria de Deus. Mais à frente, quem vai usar essa mesma frase agora é Eliú. O jovem Eliú, filho de Baraquiel, buzita, que veio de longe para tentar usar a lógica para mostrar para Jó que ele tinha pecado. E assim resolver o enigma do sofrimento de Jó, que nós sabemos que Jó morreu provavelmente sem saber porque é que ele passou por tudo aquilo ali. Mas hoje a gente, quando entende melhor, lendo o livro e sabendo as forças espirituais que estavam por trás daquela situação e os propósitos pelos quais Deus permitiu que aquele homem passasse por aquilo, a gente pode tirar muitas lições para as nossas dificuldades e para a vida nos tempos de hoje, no momento que nós estamos passando. No capítulo 33, você vê Eliú se apresentando como alguém que queria justificar Jó, alguém que demonstra inclusive ter um razoável conhecimento de Deus, que sabe que Deus quer desviar as almas da perdição e até sabe que Deus faz revelação aos homens em sonhos, para que nessas revelações o homem possa entender os seus caminhos errados e se afastar deles, se apartar dos erros que comete. Mas é no capítulo 34 de Jó que nós vamos ver, no versículo 1 ao 3, o texto nos diz o seguinte: disse mais Eliú: ouçam, ó sábios, as minhas razões, vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. E aí ele tenta justificar a Deus, ao mesmo tempo em que convencer Jó da sua condição de pecado e dos erros que Jó havia cometido para que ele pudesse passar por aquilo que ele estava passando. Será que ele consegue convencer a Jó? Obviamente que não. Nós sabemos que o próprio Deus, embora Eliú não soubesse, é quem justificava Jó. Nós sabemos que Deus havia declarado Jó sem pecado diante de Satanás e que a verdade é que Jó nunca disse que ele não tinha pecado, mas que ele sabia que aquilo que ele estava passando era incompreensível se levasse em consideração erros que ele podia ter cometido, porque na verdade, naquele contexto ele estava inocente diante de Deus. Essa era a tônica de Jó, essa era a razão da sua insatisfação, da sua desconfiança, da sua impaciência, e Eliú não entendia nada disso, e foi por isso que ele, mesmo se declarando sábio, mais sábio até do que Elifaz, Bildade e Zofar, na sua concepção, ele tenta usar sua lógica para explicar que aquilo tudo não fazia sentido, e no final das contas Eliú termina chovendo muito no molhado, e na sua arrogância ele termina demonstrando que ele não era tão sábio assim quanto se julgava.
Isso me leva à reflexão de como as palavras junto com atitudes podem ter impacto na vida de pessoas. Aquele homem se dizia sábio, mas agiu como um tolo, com arrogância, na sua juventude, se entendendo mais sábio do que pessoas que já tinham mais tempo de vida, quando a gente sabe, né, que a vida e a palavra mesma nos ensina isso, além da experiência, né, de que quanto mais tempo de vida, mais experiência a gente tem, o que não quer dizer que nem sempre a gente vai agir de forma sábia. Mas aquele jovem enche o seu coração de orgulho e, como a palavra diz, o orgulho precede a queda. E ele cai nas suas próprias armadilhas, porque ele não percebe que Jó jamais havia dito que era sem pecado e no final das contas ele também não compreende, nem sabe explicar e muito menos como ajudar aquele que passava pelo sofrimento. Parece que há uma razão no dito popular de que as palavras podem convencer, mas os exemplos arrastam. A intenção do coração daquele homem era até sincera. As palavras que ele usou eram até sinceras, mas a própria atitude dele contrariava as palavras de sabedoria que ele queria proferir. Onde é que nós podemos então encontrar verdadeiramente sabedoria, humildade? Onde é que a gente pode encontrar na Bíblia um exemplo que possa não somente convencer o ser humano de pecado de fato, mas mudar a realidade desse ser humano? Essa pergunta me conecta à história de um outro mediador. Eliú tentou ser o mediador entre Jó e os seus amigos, para tirar Jó daquela situação e justificar Jó. Mas há um homem que se apresentou como verdadeiro mediador de todos nós com Deus, e ele se apresenta como sábio, humilde, por isso é chamado Cordeiro de Deus, santo, que tira os pecados do mundo, e que veio não para acusar, mas para justificar o pecador. Abra sua Bíblia e veja em João 3,17 que tem escrito: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Elifaz, Bildade, Sofá, Eliú foram pessoas que vieram para tentar amenizar a dor de Jó e que só fizeram acrescentar mais dores, acusações, palavras sem sentido no meio de meias verdades a respeito de Jó e do próprio Deus. Homens que demonstraram que eram ignorantes a respeito de Deus e que não eram capazes nem de explicar e muito menos de ajudar aquele homem sofredor. Jesus Cristo se apresenta como Filho de Deus numa condição completamente diferente. Ele é, como disse Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ele deu testemunho entregando a sua vida por mim e por você, para que a gente fosse justificado por Deus e reconciliado com Deus. Temos ensinado na nossa série de pregações quem é Jesus, mais a respeito do fato de que Jesus ele ensinava com autoridade e as pessoas se maravilhavam da doutrina, mas a doutrina de Jesus era muito prática, porque as palavras dele eram acompanhadas do seu exemplo e de grande demonstração de poder que vinha da parte de Deus. Por que ele tinha tanto poder? Porque ele aqui fazia a vontade do Pai, porque ele realmente encarnou a ideia de ser um testemunho vivo do amor de Deus. Ele nos mostrou como ser humano que é possível ao pecador ter comunhão com Deus, sendo justificado dos seus pecados pela fé no seu Filho. Queria concluir perguntando a você: você quer ter sabedoria? Salomão ensina aonde buscar. Você encontra em Eclesiastes 12:13, é no temor a Deus. Você quer ter comunhão com Deus? Aproxime-se com humildade do Filho de Deus e haja como Filho de Deus. Que as suas palavras elas estejam alinhadas com as suas atitudes. E que você não se coloque como mediador nesse mundo para julgar as pessoas, mas para aceitar a condição de pecadores deles e ajudá-los a conhecer melhor a esse Deus que se apresenta a você nesse devocional por meio do seu Filho. Coisa que Eliú
não foi capaz de fazer. Jesus Cristo fez. Eu espero que a palavra dele possa ser digerida por você como um alimento de sabor e textura bastante agradáveis, que possam não somente matar a tua fome, mas também mudar a tua vida e a vida das pessoas que Deus coloca na tua esfera de influência. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.